Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Sofia Esteves, fundadora da Companhia de Talentos e do Instituto Ser Mais, e hoje estou aqui para moderar uma live mais para lá do que especial. É uma live toda dedicada a vocês, jovens. Imagino que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo sejam jovens que foram convidados ou que viram aí as nossas divulgações sobre que nós vamos falar sobre o mercado de trabalho para vocês. Então, super obrigado de estarem aqui se conectando com a gente. Eu agradeço em meu nome, em nome da FEBRABAN e do INFE, que é o Instituto de Educação da FEBRABAN, e que fizemos o convite tanto para vocês como para essas três meninas aqui maravilhosas, a Camila Marque, do XP Inc., a Otília Duarte, do BTG Pactual, e a Marcele Correia, do Santander. A gente hoje, por favor, mande perguntas, a gente quer fazer o mais interativo possível, tirar as dúvidas, as fantasias de vocês. Então, vocês têm aí o chat do YouTube, podem perguntar que a gente está aqui para responder tudo o que vocês quiserem, tá bom? Como o tempo é rapidinho, vou passar direto para elas. Por favor, meninas, se apresentem rapidinho, falem um pouquinho da organização de vocês e a gente já vai para as perguntas. Quer começar, Marcele? Olá, posso começar? Bom, em primeiro lugar, obrigada, né, pela Companhia de Talentos, pelo convite, por estarmos aqui. A gente espera conseguir, vamos dizer assim, responder bastante pergunta de vocês, e obrigado por vocês estarem aí. Como a Sofia falou, eu sou a Marcele do Banco Santander. O Banco Santander é uma instituição, como vocês sabem, global, vamos dizer assim, né? Aqui no Brasil é um banco que tem aí presença em todos os estados. A gente tem a nossa administração central aqui em São Paulo. Temos hoje por volta de 48 mil funcionários, vamos dizer assim, né? E a gente tem os nossos programas, trainee, estagiário, aprendiz, programa de jovens. Eu estou no Santander há pouco tempo, né? Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu estou no Santander há 7 meses, mas é tão dinâmico, né? O mercado financeiro é tudo tão rápido, tudo muda tão rápido, que parece que eu já estou há um tempão. Tive, assim, uma interação muito rápida, vindo nesse momento não, porque eu estava morando fora do Brasil, mas antes eu vim, né, de outra instituição financeira, então eu tenho aí uma boa experiência, vamos dizer assim, no mercado financeiro, e sempre envolvida com estágio, trainee, programa de jovens, programas internacionais. Também tenho uma experiência grande, vamos dizer, com Talent Acquisition internacional. E há 7 meses voltei, eu estava morando nos Emirados Árabes, né, e voltei para esse desafio no Santander. Então, hoje sou responsável pela parte de Talent Acquisition, então, recrutamento, seleção, de todos os níveis, e esses programas de jovens que eu comentei com vocês. Acho que é isso, certo? Obrigada, Marcele. Otília? Boa noite, Sofia, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você, Marcele e Camila, conversando um pouco com os nossos jovens. Eu sou Otília, trabalho em recursos humanos já tem 12 anos, sou psicóloga, trabalho no BTG há 8 anos, comecei minha carreira como analista de treinamento, tive a oportunidade de fazer uma carreira bem legal no BTG, passei por coordenar a estrutura de treinamento e desenvolvimento, tive a oportunidade de morar 6 meses no nosso escritório, um banco que a gente comprou na Colômbia, no escritório de Medellín e Bogotá, e quando voltei para cá, assumi toda a coordenação de treinamento, desenvolvimento e performance. Desde o ano passado, eu estou com o RH à frente do RH da nossa estrutura de varejo digital, né? Então, para quem conhece aí o BTG, já tem 37 anos de história, é um banco de investimento aí com presença global. A gente está com quase 3 mil funcionários hoje daqui dentro do BTG, e a gente tem tanto uma estrutura de atacado, que é o que mais ou menos, acho que todos os estudantes já conhecem, nossa área de investment banking, wealth, corporate selling, quanto a parte de varejo digital, né, o nosso braço aí do BTG Pactual Digital, que acho que o pessoal conhece e acompanha bastante no YouTube, né? Então, prazer estar aí com vocês. Que bom, obrigada. Camila? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Obrigada, Sofia. Obrigada, pessoal, pelo convite. Meninas, pela companhia. Sou a Camila, trabalho na XP já vai fazer essa semana, coincidentemente, faço 4 anos de empresa.
sempre trabalhando com recrutamento e seleção, né, com temas relacionados a recrutamento e seleção. A XP, para quem não conhece, né, nunca ouviu falar, é uma empresa brasileira. A gente tem hoje 3 placas de corretora dentro do grupo, então é uma holding com alguns tipos de empresa, de formas de atuação no mercado. Então a gente tem Infomoney, por exemplo, como canal de comunicação, Speech, Clear, Rico, XP, como corretoras. E aí a nossa grande missão é transformar a forma como o brasileiro investe, né? Então, educar o brasileiro aí na frente de informações relacionadas a investimentos. Ótimo. Gente, tá bombando de perguntas aqui. Vamos lá, vou começar aqui com uma mais genérica. Como as organizações de vocês têm se organizado agora com já mais de 80 dias aí de isolamento social? A gente sabe que quem tem agências tem aí um público trabalhando nos pontos mesmo de trabalho e outros em home office, mas, enfim, após o susto inicial aí dos 80 dias, como é que vocês estão se reorganizando? O que vocês sentem que vai ser aí mais para frente esse mercado, o mundo financeiro? Quem começa? Pode começar, Marcele. Posso começar? Agora começa você agora, depois a Camila. Depois vamos na informalidade que fica melhor. Bom, a gente tem se organizado, né, nesse sentido que você falou, num primeiro momento do home office, como um banco grande, um banco de varejo, que tem as suas áreas, tem o atacado, tem a parte de wealth, tem investimentos, mas também tem uma grande parte do varejo. O nosso home office, desde o início, vamos dizer assim, a gente tem feito parte home office e parte no home office, até porque a gente tem as agências e muitas delas ficaram um período fechada, mas depois tiveram que começar a funcionar, né? Então, a gente tá funcionando num modelo, vamos dizer assim, aumentando aos poucos essa parte de home office ou não. Na sede, por exemplo, a gente estava trabalhando de 28% a 30% das pessoas indo para a sede, fazendo um rodízio a cada 15 dias, né, por conta da proteção e das pessoas, por conta de toda essa situação aí no mercado, e 80%, 75% em casa, né. Agora a gente aumentou, essa semana a gente começou a aumentar, mas a gente está se organizando para algumas áreas e para algumas funções que, eventualmente, a gente falava de home office, falava em fazer home office, mas não tinha, e quem sabe não ter, né, quem sabe não estudar isso, né, como o banco é muito grande, num primeiro momento, não é uma questão assim, vamos fazer home office, porque tem toda a questão de operação, tem toda a questão de sistemas, tem toda a questão de acesso, tem toda essa questão de segurança da informação hoje que a gente precisa pensar que está por fora, mas a gente tem se organizado para fazer todas essas investigações, vamos dizer assim, e ver o que será que pode ser home office ou não, e o que não é, e o que volta, e vamos fazendo aos poucos. E, claro, sempre respeitando todas as regras e os protocolos da vigilância sanitária, não colocando ninguém em risco, né? Nem funcionário, nem cliente. Legal. Será? Respondi, né? Respondeu. Obrigada. Camila? Boa. A gente eu acredito que de home office desde meados de março, né? E de lá para cá, acho que existe um novo normal, né? E a XP teve bastante agilidade, até pelo número de colaboradores, né? A gente tem 3 mil colaboradores, por volta de 3 mil colaboradores ao longo do mundo todo, e a gente teve bastante agilidade em colocar todo mundo de home office, então hoje 100% da companhia trabalha de casa, e também acho que não é novidade para ninguém que a gente estuda essa possibilidade como permanente, né? De tornar o trabalho de casa. E acho que todos, do ponto de vista de contratação do time de gente, todos os nossos processos e interações tiveram que ser revisados, né? Então, desde a atração, a forma como o processo seletivo ele é tocado, a admissão, o onboarding, todos esses procedimentos eles tiveram que ser revisados, revisitados, e a gente fez uma força-tarefa. O que a gente deve continuar fazendo da mesma forma, o que a gente vai precisar melhorar ou mudar, né, a forma como a gente conduz a dinâmica aqui, e o que a gente precisa parar de fazer, porque já não vai ter o mesmo impacto. Então, isso, obviamente, que todas as áreas da companhia fizeram, mas do ponto de vista do time de gente, a gente teve que revisitar todos os nossos processos e se adaptar, né? Por sorte, a gente
está sendo bastante ágil nesse sentido e tenta pensar em como que todos os nossos stakeholders, todas as pessoas que estão ligadas ao processo, sejam menos impactados e, na verdade, positivamente impactados pelas mudanças. Ótimo, Camila. Bom, Otília? Vamos lá. No BTG, acho que muito parecido com o que as meninas falaram. Hoje a gente está com 95% dos nossos colaboradores trabalhando em home office desde março, o que surpreendeu muito positivamente a gente. Isso tem funcionado de uma forma muito boa. A gente, depois desse comecinho de crise, onde a gente trabalhou muito junto, né, a gente criou um comitê com RH, Risk Management, tecnologia, que funcionou muito bem, mas pós esse começo, né, como você mesmo comentou, a gente fez uma pesquisa de home office, para que a gente conseguisse identificar nessa pesquisa, com 100% dos nossos funcionários, o que a gente, através dos dados, traziam, o que os dados traziam para a gente de coisas que precisávamos atacar, né? Então, ficou bem claro e nos surpreendeu, por exemplo, mais de 90% dos nossos funcionários tinham muito claro qual era a função, o que eles precisavam fazer, estavam em contato diário com os gestores, então o equipe de business partner, né, que estava próximo dos gestores, acompanhou que tem daily call todo dia, os gestores estão próximos, então isso surpreendeu muito positivamente, né, porque assim como a Marcele e a Camila comentaram, a gente também trabalha com a possibilidade disso ser o nosso novo normal, então até agora tem caminhado muito bem. E a gente tem feito um town hall também com o senior management mensal, até que a gente tenha mais claro como é que a gente vai fazer para voltar. Esse town hall sempre tem como objetivo passar um update de business, passar um update de como a gente está, responder as perguntas, as ansiedades que os funcionários estão. Então, uma sensação de estarmos próximos, né? Então, a gente tem essa preocupação. Explica para eles o que é town hall, porque não é todo mundo que conhece. Claro, claro. É uma reunião que a gente faz com todos os funcionários online. A gente usa as nossas ferramentas que a gente já usa no banco mesmo, entram o nosso senior management e compartilham ali, então, por 1 hora e meia, como é que tá, tranquiliza, responde as perguntas, para que as pessoas fiquem mais tranquilas nesse momento que a gente sabe que todo mundo está mais ansioso, né? Até que a gente tenha um novo cenário. Então, a gente não tem pressa nenhuma de voltar até que a gente preze pela segurança de todos os funcionários, né? Ótimo, Otília, obrigada. Eu vou funcionar de tecla SAP de vocês, tá? Quando tiver algum termo que eu acho que eles não vão entender, porque a gente tem gente do Brasil inteiro, não obrigatoriamente todo mundo fala inglês, então eu vou usando a tecla SAP aqui para vocês, tá bom? Como tem muitas perguntas, eu vou passar direto para a pergunta da audiência. Aliás, obrigado, pessoal, a gente já está com quase 230 pessoas assistindo a gente, e algumas perguntas eu sei que tem pontos comuns de todas vocês, então eu vou pedir assim, aqueles pontos comuns que alguma já falou, só acrescenta os outros, tá bom? Assim fica numa dinâmica boa para todo mundo acompanhar e as três poderem participar. A Luana Barbosa Duarte está perguntando, o que destaca mais um candidato na seleção para uma vaga de trainee? Não obrigatoriamente seja um trainee, mas um jovem que esteja aí entrando no mercado de trabalho. Quer começar, Camila? Começo. Na XP, particularmente, a gente não tem o trainee, mas, obviamente, tem N possibilidades de posições de entrada, né? Tanto de estágio quanto de posições para analistas e analistas júniores, enfim. E acho que uma primeira provocação que a gente gosta de fazer obviamente que o mercado financeiro tem N características em comum entre todas as empresas, mas cada uma delas tem a sua própria cultura, né? Então, é muito importante que o jovem ele perceba o que cada uma das empresas tem como características de cultura e com quais ele se identifica mais, né? Então, até porque, ao longo do processo seletivo, é muito importante que esse jovem ele tenha profundidade para conseguir se destacar, né? Hoje a gente tem muita gente boa concorrendo pelas vagas que a gente abre, né? Acho que não é diferente com as meninas do BTG de Santander. Então, é muito importante que você entenda qual que é a cultura dessa empresa, quais são os valores, qual que é o propósito que ela traz junto com a marca dela, quem são o que as pessoas de sucesso dentro daquela companhia tiveram em comum, qual que é o modelo de negócio, e entender como que você, com seus skills, consegue contribuir para essa empresa, né? Obviamente que em posições de entrada, o hard skill ele acaba sendo um diferencial, um hard skill desenvolvido, né? Então a gente sempre vai analisar o fit cultural. Cite alguns.
Cita alguns pontos culturais que, para o caso da XP, é importante. Legal. A gente tem 3 valores muito bem definidos que a gente vive no dia a dia, né? Então, sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. E a gente desdobra esses valores em comportamentos, né? Então, a mente aberta para eu ouvir feedback, dar feedback e por exemplo, levar isso para uma melhoria contínua no meu dia a dia. Eu estou aberto para ouvir opiniões de outras pessoas, de outras áreas, e encarar isso como uma construção dos processos que a gente tem no dia a dia. O sonho grande de eu estar sempre inconformado, insatisfeito num bom sentido, e levar isso também para o meu dia a dia. Espírito empreendedor, a gente valoriza muito as pessoas que são protagonistas da sua história, né? Então, óbvio, quando você está começando a tua carreira, você não tem uma grande bagagem para contar. Mas ali, na tua faculdade, o que você fez para ser diferente das outras pessoas? Você participou da empresa Júnior, mas qual foi a sua atuação? O que você, de fato, realizou do começo ao fim, né? Quais foram as suas conquistas? Como que você conseguiu fazer alguma coisa diferente das outras pessoas que cursam o mesmo curso que você, na mesma faculdade que você? Então, a gente busca aquelas pessoas que fazem alguma coisa que vai destacar e que a gente sabe que são características de pessoas incomodadas, de pessoas que vão ali e são questionadoras e querem entender como que as coisas acontecem para questionar esse status quo o tempo todo. Então, isso é muito valorizado aqui dentro da companhia. Obrigada, Camila. Vai lá, Otília. Acho que a Camila falou um ponto importante em relação à cultura, né? Embora bancos e mercado de investimento tenham uma cultura muito forte, acho que essas particularidades são importantes, né? E eu destacaria, assim, capacidade de inovação e a capacidade de trabalhar em equipe. Banco, ele não tem, o produto dele, ele é feito de pessoas, né? Então, para a gente tem uma importância muito grande os soft skills. Não se preocupem se vocês não têm bagagem de experiência ainda, isso não é o que vai levar em consideração. Então, como a Camila falou, para a gente é importante estar na faculdade, participa da empresa júnior, de uma liga de mercado financeiro, a gente está muito próximo de todas as principais universidades, então a gente procura fazer os programas desenhado com eles, então o nosso principal contato é sempre a liga de mercado financeiro, a empresa júnior, então não tem aquela faculdade, né, eu não posso estagiar, não tem problema, desde que você procure fazer um estágio de férias, né, não deixar para o último ano. Eu acho que hoje a concorrência ela é maior, tem muita gente no mercado, e as pessoas preparadas, elas acabam se destacando, então, se preparar, estudar, não deixar para o último ano, ainda que a faculdade tenha essa limitação, a gente tem oportunidade de estágio de férias, que não só o estágio regular, mas o estágio de férias ajuda nessa limitação quando vem da faculdade, e tá sempre lendo, né, acho que, Sofia, o mercado financeiro, ele depende muito da economia, da política, então você tá informado, você tá conhecendo, você ter senso crítico, né, e capacidade de trabalhar em equipe, então acho que toda essa bagagem acadêmica e a bagagem de você ter curiosidade por buscar esses conhecimentos vão ajudar eles na hora de estar à frente de um programa trainee, de um programa de estágio, né. Vocês já estão até de alguma forma respondendo da Maria Gabriela, aquela pergunta, como conseguir se destacar, né? Vocês estão falando os pontos que vão ajudar isso. Mesmo não tendo experiência profissional, Maria Gabriela, esses pontos é o que vai diferenciar qualquer um de vocês. Vai lá, Má. É verdade. Eu vou complementar o que a Otília e a Camila falaram, não vou ser repetitiva em termos de soft skills nem de hard skills, mas tem uma questão que eu tenho certeza que elas concordam comigo e as pessoas que trabalham no mercado financeiro concordam também, com certeza, em relação ao timing. Mercado financeiro, como a Otília acabou de falar, é aquela questão de você estar informado. Então, assim, você precisa estar informado, mas você também precisa responder rápido a tudo que você está sendo informado. Tem outras indústrias que têm outro ritmo, né? E tudo bem, cada um tem o seu ritmo. O mercado financeiro, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então, junto com tudo isso, inovação, trabalho em equipe, abertura para feedback, etc., que as meninas já falaram, tem essa questão do dinamismo, da rapidez da resposta, de você, em muitos momentos, conseguir ser profundo, mas conseguir ser muito rápido e muito dinâmico. Então, assim, nossa, eu preciso analisar isso, analisar aquilo, mas eu preciso responder para ontem. Para ontem. Porque a gente não tem muito tempo para ficar analisando muitas vezes. Então, acho que essa é uma característica do mercado financeiro, que as pessoas, quando analisam a entrada nesse mercado, elas precisam estar afim.
né? Porque, assim, você tem que gostar desse dinamismo, né? A gente lê uma linhazinha ali no Valor Econômico de manhã cedo e sabe que alguma coisa vai mudar aquele dia, que vai ter um reflexo. E para a gente que é de RH, muitas vezes as pessoas falam, mas o RH não, mas o RH reage também. A gente também precisa reagir. Aquela linhazinha que está ali. Então, essa questão dessa resposta, eu acho que isso assim, unânime. A pessoa precisa ter vontade, esse dinamismo tem que estar na veia. E é algo que, assim, eu fiquei anteriormente, antes de estar fora, 14 anos numa outra instituição. Quando a gente sai depois e a gente realmente tem isso na veia, a gente sente uma falta, porque parece que está na gente essa coisa da resposta. Então, você vai para uma outra indústria, é legal, é bacana também, mas o mercado financeiro, ele tem essa particularidade que eu acho que é muito importante prestar atenção no momento que você está fazendo um processo seletivo, como você responde rápido e como você avalia, né, assim, você sai do macro, vai para o micro e tem essa velocidade. Isso que vocês estão trazendo é super importante, porque a primeira coisa é a análise, né? Eu posso falar enquanto companhia de talentos e uma empresa que recruta muito e desenvolve muito o mercado financeiro, você precisa gostar desse. É como se fosse, gente, uma droga alucinógena na nossa vida. É tão rápido, é tão dinâmico, assim, é um ritmo muito diferente do resto do mercado. Então, é super importante vocês olharem para isso e dizer assim, é isso que eu quero para a minha vida? É isso que eu busco, essa capacidade de estar analisando muitos dados ao mesmo tempo, né? Depende da área que você está dentro do banco. Às vezes vou no banco dessas 3 meninas. Aliás, queria ressaltar aqui, né? Uma live de mercado financeiro com 3 mulheres, eu estou achando o máximo. Parabéns, viu, aos 3 bancos por valorizarem aí a carreira de mulheres, e todos eles têm programas bastante fortes para empoderamento da mulher. Eu já, se alguém tiver essa pergunta, já estou respondendo. Mas é super importante fazer a análise do que a gente quer. Ia comentar, né, nos bancos, às vezes você chega, a pessoa está com 2, 3 telas, assim, rodeado de tela aqui com dados diferentes. Não é todo mundo que se adapta a isso. Então, essa preocupação, eu vejo às vezes muitos jovens falando assim, eu quero mercado financeiro, qual que paga mais? Não adianta pagar mais e você não ter, de fato, essa veia, esse sangue pulsante que eles vão exigir no dia a dia, porque senão você não se mantém lá. O máximo que vai acontecer é você cair doente. Então, olhar realmente o perfil que você tem versus a esse dinamismo que elas trouxeram é super importante, né? Eu acho que uma pergunta que também é super legal a gente contar para eles é o que tira, né? Um ponto cada uma que assim, você viu isso num candidato, você vai excluir o candidato porque está distante, seja valores ou alguma coisa que vocês acham que é um pecado capital que eles cometem, que vocês veem eles cometendo com mais frequência no processo seletivo. Pergunta capciosa, né? Quem quer começar? Essa eu vou deixar vocês escolherem aí. Posso começar? Vai lá, Mar. Olha, a gente sempre fala, a clareza no processo seletivo, ela é imprescindível. Então, se o candidato colocou lá no currículo dele que o inglês dele é fluente, tem que ser fluente, porque se num determinado momento do processo seletivo a gente for testar aquele inglês e ele não for fluente, isso descaracteriza sim, porque a gente está lidando, a gente está lidando com segmento financeiro, a gente está lidando com ética, a gente está lidando com clareza. Então tem que ser tudo com muita transparência, né? Às vezes, você não necessita, para determinada posição, principalmente de entrada, ter uma certa experiência, uma bagagem técnica, vamos dizer assim. Então, se você não tem essa bagagem técnica, explora outra bagagem, mas, assim, colocar ali ou falar de alguma coisa que você realmente não viveu, não tem profundidade, isso exclui na hora. Na hora, eu tenho certeza que as meninas concordam comigo. Outra, Tília. 100%. E eu acho que, Sofia, o outro, concordo 100% com a Marcele, assim, acho que tem que ter comprometimento com aquilo que a gente coloca, como a gente falou, não se preocupe em ter experiência, se preocupe em passar o conteúdo que você tem, mesmo que a sua experiência seja só acadêmica, ou numa liga, ou na empresa júnior.
Mas eu acho que, como o mercado financeiro, acho que foi bem falado aqui por todas nós, ele é muito dinâmico, muito vívido, como a Marcele tanto falou, eu acho que o que desabona também é a falta de interesse, né? Então, não pesquisei, não vi, não deu tempo, não consegui. Isso, para a gente, deixa a gente mais frustrado, porque como é um ambiente muito vivo, é um ambiente de muita oportunidade, é um ambiente muito dinâmico, quando a gente olha aquele olhinho que não está brilhando, que não deu certo, que, não sei, não tive tempo, isso desanima porque vai concorrer com alguém que foi estudar, que leu o site, que leu o RI, que viu os resultados do banco. Então, assim, mostra esse entusiasmo e vai atrás. Eu acho que perder isso vai contar ponto, vai diminuir os seus pontinhos lá na hora de passar no processo. Perfeito. Camila? É a profundidade, né, que a gente fala, que é você se identificar com uma cultura e aprofundar nela, aprofundar naquele negócio, naquele modelo de negócio e chegar mais preparado para o momento do processo seletivo. A gente leva muito a sério, como eu falei, o fit cultural, né? Então, se você não participa de um processo seletivo acreditando que você pode transformar a forma como o brasileiro investe, isso vai ser percebido pelas pessoas que você vai ter interação no processo seletivo aqui na XP, né? Porque, como a Otília falou também, todo mundo que está aqui dentro vê uma oportunidade imensa de impactar o mercado pela companhia, né? Pela XP. Então, e a gente quer ter do nosso lado pessoas que venham com a mesma vontade, com o mesmo brilho no olho, com o mesmo modus operandi aqui de trabalhar, de ter a mente aberta, de ter espírito empreendedor, de ter sonho grande. Então, se não tem um fit cultural, para a gente realmente pode ser a pessoa com todos os skills, todos os pré-requisitos técnicos, que se não tem o brilho no olho pelo propósito, infelizmente, né, às vezes a gente dá um pontinho ali negativo, não tão feliz, mas infelizmente se não tem cultura, pra gente no go. Meninas, vocês estão acompanhando aí os comentários para a gente? Já chamaram vocês, espero que eu esteja incluída, de mulheres incríveis, que a gente está sendo super objetivo. Você viu só como mulher é objetiva quando quer? Muito bom. Eu queria acrescentar mais uma, gente, que, olhem bem para mim, quem está assistindo a gente, é muito importante isso. Não se achem a última bolacha do pacote. Narizinho de pé, já foi, prega, está fora. O que a gente quer é consistência. Então, tem muita gente que chega no processo seletivo porque fez uma faculdade internacional, ou porque fez um intercâmbio, ou porque fala não sei quantos idiomas, ou porque fez faculdade A, B ou C, se acha melhor que as outras pessoas. Né? Vou dar um exemplo aqui, o Sérgio Rial, o André Esteves e o Salute e o Guilherme Benchimol são pessoas extremamente humildes. Elas são pessoas que sabem do seu valor, mas elas não usam isso como a principal diferencial delas. Elas olham, a gente vai olhar a história de vida de vocês, a gente vai olhar como é que vocês chegaram a ter o conhecimento que vocês têm, como vocês argumentam os pontos de vista de vocês, e não chegar achando que vocês são melhores que os outros profissionais ou que os outros candidatos que estão lá, por algum diferencial que vocês façam. Então, humildade, eu não sei se todo mundo concorda aqui comigo, meninas, se não concordarem, podem falar. Humildade é uma coisa que é super importante, a empatia para com os colegas, a empatia para com a realidade dos outros públicos é super importante. Alguém quer complementar alguma coisa sobre isso? Posso passar para a Eu quero, Sofia, porque eu achei muito bom esse teu ponto, assim, porque eu acho que às vezes eu não vim de mercado financeiro, eu trabalho há 8 anos no BTG, mas vim de energia renovável, de tecnologia, e o mercado financeiro, às vezes, ele passa uma sensação de que ele vai ter algum preconceito, que você tem que ser filho de alguém, que você tem que ter dinheiro, e eu acho que a gente está falando de 3 instituições aqui, e eu garanto no BTG que a tua história vai contar a partir do momento que você estiver lá. Então, a gente busca talento, a gente busca gente boa, gente interessada, a gente não busca o filho de alguém que tem... Não é isso. Então, assim, mercado financeiro, ele vai te desenvolver, ele vai procurar os melhores talentos, mas ele também vai ter a capacidade de desenvolver você aqui dentro. Então, vai depender, acho que a Camila comentou, do seu protagonismo, da sua história, mais puxado, a régua é lá em cima, mas ele é um lugar para gente humilde, assim, a gente vê e se inspira muito ao olhar a figura do Esteves e do Salute como pessoas que vieram, né, de baixo, que construíram, e a gente
tem isso na nossa estrutura de partnership muito forte, né? A gente quer esse cara que, independente da história que ele construiu até aqui, ele construa uma história para ser sócio aqui dentro, né? Então, acho que essa humildade não parece, mas faz muito jus ao mercado financeiro. Eu estou falando isso porque tem muita fantasia no mercado, que acha que trabalhar no mercado financeiro só vai ser o... Não é verdade. E só para homem, pelo contrário. E só para brancos, não. Hoje, os temas todos de diversidade estão na pauta desses bancos, e super importante. Fala, Marta. Isso está inteiramente ligado... Ai, desculpa, Camila. Imagina. Isso está inteiramente ligado àquela questão da curiosidade do conhecimento que a gente está falando, né? Que é muito importante você ter isso, e isso independe, né, assim, a humildade, né, a não humildade, você não ter humildade gera uma arrogância, e a arrogância é o não quero mais conhecer, o não quero mais aprender. E isso no mercado financeiro, no banco, a gente aprende todos os dias, e não importa a idade, não importa de onde você veio, se é internacional, se é nacional, se é faculdade X, se é faculdade Y, a gente está todo dia aprendendo. Eu até vou fazer o gancho aqui, porque a Sofia falou de diversidade, da coisa da idade, e eu vou me usar como exemplo, né? Então, assim, eu tenho experiência, agora, assim, eu não estou aprendendo, eu estou aprendendo todo dia. Né? E isso não tem a ver com gênero, não tem a ver com idade, com nada. Então, assim, eu posso garantir para vocês que eu acabei de ser contratada e que eu tenho mais de 50 anos. Então, assim, não está ligado a isso, né? E eu todo dia aprendo alguma coisa, e eu tenho bastante experiência, mas então, se a gente não tiver essa humildade do aprendizado, a gente não sai do lugar. Se eu puder complementar também, Sofia, eu acho que o foco no longo prazo ele é fundamental, assim, e a humildade anda muito com isso, né? Se você não é humilde, talvez num primeiro momento passe batido, mas o mercado financeiro ele vai te pôr à prova em diversos momentos, né? Então, vão ter dias muito difíceis, vão ter fases difíceis muitas vezes, vão ter momentos em que você vai se frustrar, e se você não tiver humildade, se você não tiver resiliência, se você não acreditar no propósito daquilo que você está fazendo, a chance de você se perder nesse caminho, nessa jornada, ela é grande, né? Então, o foco no longo prazo, humildade, o interesse e você acreditar no propósito daquilo que você está trabalhando por é muito importante. Gente, eu acho que a gente está quebrando um monte de mitos da cabeça deles, né? Um monte de fantasias. Que bom, estou vendo um monte de comentários dizendo que a gente está ajudando eles não só para se preparar para o processo seletivo, mas para ser um melhor profissional. Bom, Bruno, acho que a tua pergunta sobre as habilidades a gente já respondeu. O Paulo Mato Júnior, ele está perguntando se, diante de toda essa situação de pandemia e tudo mais, as empresas de vocês vão manter as expansões, eu imagino que tenha tido alguns ajustes e tal, e se vão ter novas contratações. Posso começar essa, já que eu estou aqui não estava no mundo. A gente segue contratando, a gente não teve nenhum tipo de corte de colaborador ou de vaga, né, vaga que estava aberta. A gente já tem previsto aí para o segundo semestre, a gente está em fase de reforecast, né, das vagas agora, mas tem previsto já para o segundo semestre mais de 300 posições novas, além de eventuais substituições que acabam acontecendo naturalmente, mas nenhum desligamento por conta de pandemia ou corte de vaga por conta de pandemia planejado atualmente. Obrigada, Cátia. Tília? BTG também, seguimos contratando, os projetos continuam, é óbvio que toda crise, ela merece uma cautela, um respeito, né, então a gente repensou algumas vagas, repriorizou algumas necessidades de posições, mas a gente segue contratando no site do BTG, no nosso LinkedIn tem as posições que estão abertas, no segundo semestre vamos abrir programa de estágio, vamos abrir programa de estágio de férias, então seguimos nesse fluxo de contratação, e acho que perguntaram do business também, né, das nossas estratégias de ampliação, então acho que já está divulgado para o mercado, a gente vai lançar um banco de varejo, o BTG já é um banco de investimento, já tem um portfólio de investimento, mas a gente também vai lançar banco transacional, cartão de crédito, cartão de débito, então óbvio, a gente foi mais cauteloso, mas a gente já está na fase de testes, então a resposta é positiva, as coisas estão continuando apesar do momento que a gente está vivendo.
Santander também. A gente está estudando, está aprendendo com tudo isso, né? A gente teve um reset aí na vida, todo mundo, né? Pessoal, profissional e etc. Mas a gente continua e agora no segundo semestre a gente começa logo com a divulgação do trainee e posições iniciais, a gente também tem no nosso site e a gente continua. Acho que a palavra do momento é adaptação, né, Sofia? Como a gente percebe o contexto atual e se adapta a ele, né? Desde o colaborador até o business como um todo. E você precisa estar sempre lendo o próximo passo para ver como que você vai reagir a ele. E é muitas vezes no momento de adversidade que a gente percebe 1 zilhão de oportunidades. E aí, de novo, né, voltando, por isso que é importante você acreditar no propósito do que você faz, você estar alinhado com a cultura da companhia, porque momentos como esse vão exigir de você uma resiliência maior e vão exigir de você um olhar extremamente atento para você dar o próximo passo e se destacar, né, tanto dentro da companhia quanto dentro do mercado. Camila, você deu uma brecha ótima para contar para vocês que as competências, as habilidades que todo mercado vai buscar, elas não mudam as competências em si, as habilidades em si, mas elas são repriorizadas. Então, por exemplo, isso que a Camila falou agora, capacidade de adaptação, todo mundo já estava precisando viver, mas agora ela veio numa velocidade, tudo que está acontecendo na raça a gente está tendo que se adaptar. No sábado, na sexta-feira à noite, eu fiz uma live com o Leandro Carnal. O Leandro Carnal é um guru aí das grandes empresas, é um historiador super famoso. Ele falou uma coisa sobre adaptação muito interessante. Ele falou assim, nós temos que fazer uma escolha, se nós vamos querer ser mamutes e dinossauros e sermos extintos, ou se a gente vai, de fato, buscar toda a nossa capacidade de rapidamente se adequar para essa realidade que está exigindo, porque só vai sobreviver e arrumar emprego e tudo mais, quem tiver essa habilidade vai chorar num dia, vai sofrer, mas o tempo, todos nós estamos com medo, gente. Vocês estão de conseguir uma colocação, nós estamos, seja pela doença, seja o que a gente precisa organizar de melhor para os nossos colaboradores, então medo o planeta está sentindo, mas o medo vai te paralisar ou o medo vai te impulsionar a correr atrás daquilo que você quer. Isso separa as pessoas. Então, a gente sabe da ansiedade, a gente sabe da angústia que vocês estão vivendo, mas não deixe essa angústia tomar conta de vocês. Eu já tenho visto alguns jovens que entram tão em pânico numa entrevista virtual, numa dinâmica de grupo virtual, que nem consegue apresentar o melhor que tem para apresentar. Então, não se auto-boicotem. Tenham fé em vocês, lavem o rosto antes da entrevista. Se estiver nervoso, fala, estou nervoso, olha, estou ansioso, mas põe isso de lado para dar conta daquilo que vocês têm que fazer, tá bom? Bom, gente, um montão de perguntas aqui, um montão de perguntas. O Gustavo está perguntando, acabei de me formar em engenharia civil, mas tenho muito interesse no mercado financeiro. É possível trabalhar nessa área? Aqui tá, eu acho que a pergunta, Gustavo, vou aproveitar a tua pergunta para ampliar um pouquinho. Tem alguma área que vocês cortam? Ou hoje pode participar pessoas de qualquer curso, de qualquer faculdade? Quer começar agora, Marcele? Posso começar. Qualquer curso, qualquer universidade, qualquer região do Brasil. O ano passado, o nosso programa de trainee, ele foi bastante diverso, vamos dizer assim, né, Sofia, você... Teve até um médico, né, na última etapa. Teve um médico na última etapa, ou seja, é muito variado, gente, assim, todos os cursos, qualquer formação, experiência, gênero, muito bem-vindos. Né? Assim para estágio, assim para as outras posições, algumas posições são mais técnicas, né? Aí não falando dos programas de entrada, e aí necessitam algum curso específico, sim, isso acontece. Agora, como programa de entrada, o Santander tem uma veia muito forte com essa questão de diversidade em todos os sentidos mesmo. Que bom. Otília?
BTG também, todas as faculdades, todos os cursos têm oportunidades, a gente cada vez mais agora com esse nosso braço de unidade de varejo digital, a gente tem contratado web designer, publicidade e propaganda, né, que não necessariamente são pessoas que se formam e sonham em trabalhar em mercado financeiro, como economia, administração, então tem oportunidade para todas as faculdades, acho que a amplitude de oportunidades hoje que você vê dentro do BTG, dentro do mercado financeiro são grandes. Então, assim, tem dentro dos nossos programas de entrada e das nossas vagas pontuais, a gente não faz nenhuma restrição a algum tipo de curso ou faculdade. Boa, mesma coisa aqui. Na verdade, até não é nem a faculdade que não é uma informação que a gente olha particularmente, né? A gente não olha formação, idade, gênero, muito menos. Localização, onde a pessoa mora, não tem nenhum dado demográfico que é pré-requisito ou que elimina alguém de processo seletivo. Imagino que as meninas também não. Então, o que realmente vai fazer a diferença é o quanto que você está alinhado com aquela cultura para você entrar dentro daquele processo seletivo na XP. Então, a gente estruturou o nosso processo seletivo de forma que o viés inconsciente dos gestores, das pessoas que estão avaliando os candidatos ao longo do processo, ele influencie o mínimo possível na tomada de decisão, né? Então, com isso, a gente tem um interesse em promover a diversidade dentro do processo seletivo e não descartar as pessoas por uma faculdade, ou por uma idade, ou por ele ser homem ou mulher. No RH, até uma curiosidade, a gente tem matemáticos, engenheiros, psicólogos, administradores. Então, eu sempre uso esse exemplo, porque essas pessoas que trabalham comigo têm todo esse background diverso de formação. Então, não é uma coisa que deveria... se você tem interesse, de fato, genuíno e quer entrar em uma das empresas, se aprofunde, entenda a cultura e se preocupe menos com o teu background, né? E aí vai entender como que você vai se diferenciar sendo engenheiro, ou sendo um psicólogo, ou sendo um administrador, para determinada posição que você vai ter interesse em concorrer. Ótimo. Bom, Matheus, a tua pergunta também sobre não ter experiência, elas já disseram que não tem problema, não é experiência hoje, claro, para posições iniciais, não é isso que mais se destaca. Marcele, por você ser jovem há mais tempo, a Vicky aqui está perguntando que ela não tem experiência no mercado financeiro, mas ela tem experiência em RH e gostaria de trabalhar em RH no mercado financeiro. Alguma dica para ela? Conhecer o mercado financeiro daquela forma que a gente falou, assim, tendo curiosidade, entendendo como funciona, fazendo networking, por aí, né? Assim, porque os RHs, na verdade, a gente, assim, somos bancos aqui diferentes, né? Mas nós somos todos irmãos, vamos dizer assim, nós somos muito parecidos, né? Então, não é só em RH, né, que a gente tem isso. Então, se você não está, neste momento, no mercado financeiro, né, tenta conhecer um pouco mais as práticas do mercado financeiro em relação ao RH, como é feito, e o mais importante, de fato, é o fit cultural, vamos dizer assim, com aquele RH, com aquela empresa, que é o que vai fazer você realmente entrar lá. Mas, de uma certa forma, é assim, acho que é assim. Ótimo. Por aí. Vitória, obrigada por ter nos chamado de meninas. Olá, meninas, muito bom, a gente gosta dessa proximidade. O Henry, ou Henry, eu não sei como fala seu nome, acho que é Henry, ele está perguntando se é realmente necessário ter CPA 10 ou 20 para trabalhar no mercado financeiro. E tem várias perguntas, uma até para você, Marcele, se isso é realmente supervalorizado aí para entrar no banco também. Então, vocês querem responder? Quer começar, Otília? Desculpa. Pode falar. Dependendo da posição, não é necessário, né? Algumas posições sim, porque a posição que é necessário você ter a certificação, quando a gente está falando de venda de produto, você precisa ter a certificação, uma questão legal. É um diferencial. Certo? Dependendo da posição, sim. Agora, pode ser um diferencial? Pode, né? Que eu ia fazer essa provocação. Por que não? Mesmo, por exemplo, eu de RH, eu já fiz CPA 10. Então, assim, porque é uma curiosidade,
né? É interessante a gente entender, a gente saber como é que funciona CPA 10, CPA 20, porque são produtos, mesmo que você não vá trabalhar naquela área, você não vai fazer negócio com aquilo, são produtos que você vende, né? É o que no fundo, é o que move o banco. Então, assim, pode ser sim um diferencial. Você está aprendendo, né? Querem comentar? Não, perfeito. É um diferencial, como a Marcele falou, mas a gente já identificando isso, né? CPA 10, CPA 20, o CFA, que é uma certificação um pouco mais crítica para o mercado financeiro, a gente criou um programa de desenvolvimento onde a gente paga 50% do valor para que o funcionário faça a prova e paga 50% dos materiais para que ele possa estudar. E aí, quando ele passa na prova, a gente reembolsa 100%. Isso quando não é obrigatório, né? Se é obrigatório, a gente já reembolsa 100% desde o início. Mas como a gente sabe que isso são certificações, sim, muito importantes para o mercado financeiro, não tem problema, nesse começo de entrada num programa de estágio de férias, ele entrar sem. Mas é muito importante, como a Marcele falou, você tem gente do RH que já fez, você tem outras áreas que não necessariamente precisam. Então, a gente criou esse programa para incentivar e para fazer com que as pessoas realmente tivessem interesse. Isso aumentou muito o número de pessoas com CFA, com CPA 20 dentro do BTG também. Ótimo. Perfeito, acho que é isso. Para algumas posições você não pode exercer a função sem ter a certificação, e para outras se torna um diferencial. Acho que não vou mais me alongar nessa, não. Acho que já está respondido. Tá ótimo. Camila, já fica, que aí a próxima eu passo para você. Tá bom. Iago, Daniel, qual a maneira mais simples de se inserir no mercado para alguém com pouca bagagem? Responde essa você, Camila, eu vou fazendo uma para cada um. Vamos lá. Tá bom, legal. Acho que são N as posições de entrada que a gente tem disponível, né? Então, dependendo do teu perfil, se identificar com uma posição de entrada, a gente tem alguns programas de formação na XP também que aceleram aí a formação das pessoas dentro do mercado financeiro. O principal deles que a gente tem hoje aberto e até aberto para inscrições é o programa de formação de assessores. Então, acho que essa é para quem tem interesse em trabalhar no core de assessoria de investimentos. Então, acho que essa pode ser uma super porta de entrada. Ótimo. A Áurea está perguntando, Otília, vou fazer para você, qual a maior dificuldade para uma pessoa ingressar no mercado financeiro indo de outros mercados? Ela já tem experiência, mas gostaria de vir para o mercado financeiro. Tem muita fantasia no mercado que o mercado financeiro não contrata de outros setores. Fala um pouquinho para a gente. É mito, contrata, mas realmente o mercado financeiro ele tem algumas particularidades, né? Então, não existe faculdade de mercado financeiro, né? Existem cursos disponíveis muito bons que você pode fazer, mas você vai ter que estudar tudo que a gente falou, ler, né? A gente fala muito nos nossos programas de estágio que às vezes o começo de uma leitura do valor, da exame, né? Você às vezes lê o valor, não vai entender todos os dados de economia, mas insiste porque você vai acabar aprendendo. Mas eu acho que o importante se você apresentar tudo o que a gente falou antes, que é essa capacidade, essa oportunidade de ler, de se interessar, de mostrar esse dinamismo, a formação a gente vai te ajudar. Depois que você entrar lá dentro, o conhecer o mercado financeiro, como a Camila comentou na XP, a Marcele no Santander, a gente tem um programa de desenvolvimento de formação em mercado financeiro, que cria um MBA em mercado financeiro, desenvolvido pelos próprios sócios do banco que dão esse treinamento, justamente para pegar esse gap. Quem não veio de mercado financeiro, não fez um curso de mercado financeiro, mas quer entender como é que funciona valuation, como é que funciona análise de empresa e tal. Então, a gente tem esses 15, 16 módulos que a gente faz, é aberto para todos os funcionários do banco, eles são elegíveis, e eles fazem essa formação interna. Então, tem espaço para se formar lá dentro, porque vai ser mais difícil encontrar isso um pouco fora, né? Tá. Marcele, essa pergunta aqui eu tenho certeza que todos vocês três trabalham fortemente nisso, mas a Gabriela está perguntando sobre se vocês já têm o processo seletivo estruturado para trazer diversidade para dentro dos bancos de vocês. Bem rapidinho, a gente já está, como o tempo voa, né? Ainda tem milhões de perguntas aqui, vamos lá. Se a gente já tem o processo seletivo para diversidade?
Não, dentro dos programas de vocês, os processos seletivos de vocês, se vocês contemplam já a questão de diversidade. Eu sei que desde a ficha de inscrição já tem esse cuidado, Sim. né? A diversidade é como a gente conta, a gente sempre fala isso, que a diversidade é transversal, né? Ela está desde o início até o final. Então, em todos os momentos, em todos os processos seletivos, a gente já coloca isso, vamos dizer assim, como um pilar, né? Muito forte. E dentro de cada processo e de cada etapa ou de cada vaga, existem os pilares, vamos dizer assim, que eu tenho certeza que todas as empresas trabalham dessa forma, né? Diversidade é transversal, e aí cada nicho de diversidade, vamos dizer assim, a gente divide em pilares, e aí a gente vai trabalhando as vagas nesse sentido, mas sempre com foco em diversidade, porque a diversidade é que faz realmente a coisa ficar diferente num processo. Então, aqui, o olhar do engenheiro e o olhar do psicólogo é completamente diferente, de um homem, de uma mulher, enfim. Essa diversidade é que faz essa bagunça ficar boa, né? Agitada, vamos dizer. Super. Alguém quer complementar, meninas? Que eu sei que essa é um pilar importante para vocês. Posso complementar. Acho que além da questão da diversidade no processo seletivo, é importante a gente pensar em inclusão, né? Então, o mercado financeiro tem essa fama de ser masculino e a gente sabe que a maior parte, e aí falo com propriedade da XP, a maior parte dos colaboradores são homens e a gente ainda está distante da realidade que a gente gostaria de encontrar falando de diversidade de gênero. E aí tem alguns compromissos que a gente assume publicamente para conectar as jovens que estão pensando em escolher uma profissão, que estão entrando na faculdade agora, ou que estão na faculdade, e às vezes consideram trabalhar no mercado financeiro, mas aí às vezes são afastadas por uma fama, né, ou por esse ambiente que muitas vezes falam que é agressivo, que é masculino, que mulher não vai se encaixar por questão de equilíbrio de vida. Então, eu acho que cada vez mais, o quanto a gente conseguir comunicar para essas meninas e para essas pessoas que têm interesse em trabalhar no mercado financeiro, que esse mercado financeiro ele ficou para trás, né, ele é passado, e que a gente não pode mais aceitar qualquer tipo de comportamento que iniba a entrada de mulheres no mercado, também é super importante. E também internamente a gente está atento, tanto por meio dos gestores quanto por meio do time de gente, a proporcionar um ambiente saudável para essas mulheres, né? Então a gente tem hoje meta de mínimo de mulheres ao longo do processo seletivo que a gente tem que manter. E a gente internamente também está com grupos de diversidade super ativos. A gente estendeu nossa licença maternidade para 6 meses, a gente tem um compromisso público do nosso CEO, a gente traz mulheres fortes do mercado para falar para o nosso público interno. Então, todo esse tipo de mensagem que a gente pode passar, além de ser pragmático nas etapas do processo seletivo, né, que é super importante, mas como que a gente acolhe todas essas mulheres e também, ao mesmo tempo, não deixa de ser meritocrático, né? Porque o processo ele é meritocrático para trazer as pessoas que têm mais fit cultural e se destacam naquela posição, mas ele também mas a empresa ela precisa passar uma mensagem de inclusão também para encorajamento dessas mulheres se aproximarem do mercado financeiro, né? Para a gente isso tem sido super importante. Ótimo. Olha, o Matheus Queiroz aqui está perguntando por onde podemos nos cadastrar para futuras vagas. Com certeza, no site de todos esses bancos tem todas as vagas lá divulgadas. É a melhor forma para você entrar, além de entrar no site das consultorias, que além de ter nos bancos que você tem interesse, às vezes ela está trabalhando com alguma consultoria, mas tanto da consultoria como do site do banco vai cair no banco de dados que vocês vão ser chamados para o processo seletivo, tá? Além disso, nós, por exemplo, lá na Companhia de Talentos, a gente tem um projeto que alguns de vocês, eu sei que já conhecem, chamado Jornada para o Futuro, que é um programa de capacitação gratuito para vocês jovens, para trabalharem nas organizações, escolherem os seus objetivos de carreira, todas as competências, que são as competências, as habilidades mais buscadas pelo mercado de trabalho, são trabalhados lá gratuitamente. Tem bancos participando dessa iniciativa, tem empresas de outros setores, então, chama Jornada para o Futuro.com.br, é totalmente gratuito para vocês e jovens do Brasil inteiro, universitários, tá? Obrigatoriamente universitários. Também tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante sobre a faixa etária, né? Tem corte por faixa etária?
Eu sei que não, mas alguém... Marcele, fala você e aí eu passo para outras perguntas. Estou ansiosa aqui para responder o maior número possível para eles. Está desmutado, tem que... Não tem, gente, não tem corte para faixa etária. Até me usei como exemplo, né, para vocês saberem, a gente olha essa questão de idade, então, mas só estágio pode ter 20 e poucos anos. Não, a gente tem estagiário com mais de 30 anos no ingresso, vamos dizer assim. Está num segundo momento de carreira, que mudou alguma coisa, mais de 34, 35 anos. Vamos ver. Ó, uma para XP. A Laís Amadeu está perguntando, vai rodar o programa de formação de assessores da XP este ano ainda? Vai rodar. Inscrições abertas. Que bom. E para a Marcele, o programa de trainee também vai abrir esse ano? Ela já falou que próximo mês, máximo mês e pouco, a gente vai estar aí com o programa em aberto para vocês. Podem entrar tanto pelo site do Santander como da Companhia de Talentos. Também tem um site da Companhia de Talentos, vou pedir para o pessoal colocar aqui na telinha de vocês, que é a nossa startup chamada Beta.com. O Beta também tem jornadas online, tem assessments, vários assessments que a gente usa nos processos seletivos, tem lá já para vocês fazerem gratuitamente, só façam com atenção, não é para fazer achando, só quero conhecer, porque a nota de vocês fica gravada no sistema. Então, façam com atenção para dar, na hora vocês vão receber o feedback de vocês, das habilidades, estilos de personalidade, estilos de trabalho e tudo mais, e abrem jornadas de desenvolvimento para vocês, e também tem vagas divulgadas lá, tá bom? Que também é uma outra fonte para vocês, aí sei que vocês precisam abrir várias frentes para trabalho. Deixa eu ver aqui... CV é o primeiro contato entre o candidato e a empresa. O que vocês olham mais quando pegam um CV? Otília, quer responder essa? Acho que foi um pouco disso que a gente falou, assim, não necessariamente a experiência, mas o que a gente olha é se já teve a oportunidade de trabalhar na empresa júnior, se já teve a oportunidade de trabalhar na Liga de Mercado Financeiro. A gente também não olha para gênero, idade, como as meninas falaram, o importante é talento. Então, a gente tem procurado, assim, o que você acumulou de bagagem, né? Se é o teu primeiro estágio, se é o teu primeiro... Então, você vai comentar ali no currículo, a gente sempre vai olhar isso, né? O que você acumulou nessa bagagem de faculdade, de oportunidades que você desenvolveu sem necessariamente ter trabalhado. Se você já trabalhou, óbvio que a gente vai olhar também as empresas que você passou, se você já trabalhou, quando é um perfil muito técnico, né, a gente olhar se você já teve a oportunidade de trabalhar com aquela vaga específica, então a gente sempre olha isso num primeiro olhar do currículo, né. Ótimo. Gente, a gente infelizmente tem que encerrar, tem perguntas muito legais aqui, mas na medida do possível a gente vai fazer um compilado dessas perguntas aqui e responder para vocês. Também perguntar aqui, esta live vai ficar gravada no YouTube da Companhia de Talentos, vocês podem acessar a qualquer momento, compartilhem para amigos de vocês. Nesse momento, a palavra colaboração também é super importante, então, ajudem as pessoas a se informarem, a poderem também ter oportunidades aí para ingressarem em 3 empresas tão bacanas, tá? Então, queria primeiro agradecer a todas vocês aí pela oportunidade, voou o tempo, né, meninas? Então, deixem uma palavra, assim, um desejo de vocês para esse público aqui que nos assistiram aí nessa 1 hora e para que eles possam renovar aí as esperanças deles. Posso começar? Pode. Eu vi uma frase que apareceu aqui nos nossos comentários de alguém, essa live animou minha esperança. Então, acho que a palavra que eu queria deixar é, não percam essa resiliência. Acho que apesar da gente estar vivendo um momento difícil, acho que nós todos aqui já passamos por crises em empresas que passamos, e isso passa.
Então, não desiste, não usa isso para não estar estudando, para não estar buscando conhecimento. A gente comentou aqui que tem oportunidades nas empresas, nos bancos que a gente está trabalhando. Olha, busca isso e não deixa essa falta de esperança deixar de brilhar os olhos de vocês. Acho que tem muita coisa pela frente, tem muita vaga, tem muita oportunidade. Para os bons profissionais sempre vai ter espaço. Então, não desanime. Eu acho que, para mim, é um grande orgulho estar com vocês aqui, porque acho que mercado financeiro a gente tem alguns tabus ainda que a gente tem, e a gente é a prova de que o mercado financeiro tem boas mulheres, então a gente está trabalhando aqui, e a gente tem uma história construída dentro das nossas carreiras. Eu tenho filho, trabalhei, tenho uma história legal no BTG, então, assim, não tem quebra de barreiras para os bons talentos. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Se você, de repente, sentiu que não é para você porque não vem de família rica, não é para você porque você não é mulher, porque você não é homem, não é para você porque por algum motivo, quebre isso, vá atrás, estude, porque tem espaço para bons profissionais. Que bom. Camila? Boa. Eu vou fechar com uma frase que está estampada numa das paredes lá da XP, e mesmo a gente não estando lá, eu acho que é uma coisa que a gente escuta muito do Guilherme Benchimol, que é uma frase do Senna, que ele fala que na diversidade alguns desistem e outros batem recordes, né? Então, não é fácil, a gente vai esbarrar em alguns nãos, em algumas frustrações, mas é super importante que, se você tem certeza de que é aquilo que você quer, se é aquela empresa ou aquele mercado que você quer entrar, não desista, se informe, pergunte, vá atrás de quem trabalha lá, tente fazer pontes, conhece alguém que conhece alguém, pede indicação, porque é super importante, se essa é a vontade de vocês, a crise ela pode ser um momento de oportunidade também, então não desistam mesmo. Bom, vou fechar rapidinho com a palavra aprendizagem, né, que eu acho que é isso aí, dessa crise a gente vai aprender muita coisa, e então acho que fechando para a gente não estourar o tempo, né, obrigada a todos, Sofia, meninas, foi ótimo, e eu acho que é isso, aprendizagem. Legal, gente. Olha, eu estou super emocionada de ver as pessoas aqui colocando o quanto encheram elas de esperanças, que vocês três são maravilhosas, que só reforçou a positivo, o aprendizado. Então, obrigada por terem dedicado, doado esse tempo de vocês para estar passando um pouquinho, né? Isso eu chamo de generosidade. Muito obrigada às três. Queria dizer para todos vocês que estão aqui firmes assistindo a gente que, assim, primeira coisa, gente, acredite no seu talento, acredite na sua força interior, acredite na sua história de vida. Nada vem de graça. Quando aparecem os obstáculos, eles aparecem para a gente superar eles e não para a gente ficar assustado com eles. Então, tá difícil sim, a gente sabe, dá medo, mas tenham força, tenham fé, tenham coragem, que o lugarzinho de vocês, se vocês batalharem por eles, vai estar guardado, e eu espero que vocês encontrem aí o espaço de vocês e sejam tão felizes como nós quatro somos nas nossas carreiras, viu? Então, confiança em vocês em primeiro lugar, que vocês vão chegar lá, tá? Sucesso, a gente vai voltar daqui a 15 dias aqui pelo canal do IFEBRABAN, pelo YouTube da Companhia de Talentos, trazendo mais informação ainda do mercado financeiro para vocês. Então, acompanhem essas empresas, esses bancos, e acompanhem a Companhia de Talentos pelas nossas redes sociais, que vocês vão estar sempre tendo a programação das próximas lives que a gente vai fazer, especial, dedicada a cada um de vocês. Boa noite, muito obrigada. Meninas, fiquem mais um pouquinho aqui para a gente conversar nos bastidores. Fiquem com Deus. Obrigada, boa noite. Tchau.